guerra e como é que ela se apresenta, tanto antes como agora, e possivelmente as consequências da guerra. E a primeira parte, né, que o Marcos vai falar hoje, é sobre o riso e a graça, apesar e com a guerra. Eu acho que era isso que eu tinha para falar como apresentação. Então, Marcos, pode falar. Deixa eu só mudar o compartilhamento. Então, como a professora Cristina falou, o título do encontro hoje vai ser Risata in Tempore Belli, uso do amor durante períodos de guerra. Esse título, né, ele é reflexo, né, ele é inspirado em uma música do Franz Joseph Haydn, que era um compositor austríaco, e essa composição, né, é, era uma música que ela buscava retratar o estado de guerra que a Europa estava atravessando na época, né? E apesar de não ter exatamente uma confirmação, né, do sentido, né, do qual era o objetivo da música, muitos estudiosos afirmam que ela possui um sentimento anti-guerra, né? O nome original, né, o título original é Missa in Tempore Belli, que seria Missa em Tempos de Guerra, e essa composição, né, já venho ouvindo ela acho que nos últimos 2 anos, e foi ela que influenciou, né, o nosso título. E para começar, né, eu queria abrir com uma citação do Georges Minoir, de uma obra dele que se chama História do Riso e do Escárnio, onde ele diz: na encruzilhada do físico e do psíquico, do individual e do social, do divino e do diabólico, ele flutua no equívoco, na indeterminação. Portanto, tem tudo para seduzir o espírito moderno. Aqui ele está falando justamente sobre o riso, né? Que, por um lado, é um objeto que tranquiliza, por outro que choca, principalmente na forma como o Minoa vai trabalhar, né, essa história do riso. Aqui, né, falando um pouco sobre essa música, né, que inspirou o nosso título, como eu falei, né, ela deixa evidente esse sentimento de angústia que a guerra traz e que não é, né, sentido somente por quem está participando ativamente da guerra, mas por todo o corpo social, né, todo mundo que fica para trás, né, ou quem está próximo desses locais de guerra, né. E como está escrito aqui, ele se manifesta na forma como as subjetividades passam a se constituir e a se preservar, ou mais precisamente, a se organizar. Aqui, né, eu queria enfatizar alguns dos tópicos que eu busquei trabalhar para a apresentação de hoje, onde o primeiro, né, vai ser a economia psíquica, vamos ver a neurose traumática e também as estruturas de violência, né? A gente vai tentar buscar traçar esses 3 tópicos, combinando eles com a ideia da risada em períodos de guerra. A primeira vez, né, que eu me deparei com esse tipo de situação, esse tema da risada em tempos de guerra, foi quando começou a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, e eu estava em algumas plataformas, né, mídias sociais, como o Twitter e o Telegram, onde eu, né, presenciei mais profundamente esse tipo
situação do que outras redes, porque eu acredito que nelas os usuários têm uma liberdade muito maior de se expressar, de forma positiva ou não. Então, muito do conteúdo que surgia da guerra, ele era tratado quase como se fosse um filme ou um videogame, onde as situações reais que aconteciam eram vistas como se não fossem nada demais, né? Então, alguns faziam piada com o poder beligerante de um país ou de outro, com os vídeos de pessoas, de soldados sendo mortos, seja porque eles apoiavam determinado país ou determinada ideologia, e ficava um tentando diminuir o outro de alguma forma, né? Então, eu vi vários memes, vários comentários que tratavam a situação não só da guerra, mas os políticos envolvidos, como se fosse tudo um circo. A questão então que se coloca vai ser a seguinte, né? O que permanece às margens da guerra? Ainda é possível falar em fronteiras que delimitem os conflitos, restringindo-os a determinadas regiões geográficas, ou estaríamos diante de um processo no qual tais guerras põem em movimento a neurose de guerra, que em seu cerne é compartilhada por nós? Né? Como a professora Cristina falou, essa frase da Clarice Lispector, né? Sofremos todos nós de neurose de guerra, ela é o que vai, né, conduzir todo o trajeto, todos os estudos que a gente vai apresentar durante o semestre, né? E a ideia de fronteira, a gente já tinha trabalhado isso, acho que 2 anos atrás, quando a professora Cristina falava sobre a leitura terra, e essas fronteiras, né, na forma como a gente lida com as redes sociais, com a tecnologia, a questão que fica, né, se ainda existe uma fronteira, é muito pertinente porque, por um lado, nós estamos, entre aspas, mais próximos, ou seja, com mais acesso a tudo que acontece pelo mundo, mas de certa forma essa proximidade virtual não parece, né, transpor uma forma de empatia, talvez, com o que acontece em outras regiões. Então, Antonius Robin, né, em um artigo chamado Como as Sociedades Traumatizadas se Lembram, né, o pós-guerra da Argentina, que foi durante o período da ditadura militar na Argentina, ele articula um ponto que é muito importante dos efeitos do pós-guerra, que ainda vão, né, se fazer sentir por muito tempo, e que seria a forma como as pessoas se lembram desse período, né? Então, a questão da memória é muito importante, né? Algumas pessoas, elas vão se lembrar desse período porque não conseguiram superar alguma perca, alguma desilusão, como diria Freud, durante esse período por causa da violência. Outros, eles buscam esquecer ou acreditam que foi um período bom, que não era tão ruim como algumas pessoas falam. Inclusive, essa é uma discussão bastante comum quando se fala da ditadura no Brasil também, né? O Robin, ele escreve, no momento, que diferentes grupos traduziram experiências traumáticas em memórias sociais diversas. O esquecimento seletivo, tanto quanto a lembrança seletiva, levou a uma memória social polifônica que se modificou e se expandiu ao longo do tempo, né? Então essa memória, ela é, de certa forma, compartilhada por todo o corpo social, que aí vem a ideia justamente de que nós todos partilhamos, de certa forma, dessas neuroses de guerra. O Jorge Minoir, né, na obra que eu havia citado para vocês, ele busca traçar uma história do riso que vai atravessar toda a antiguidade até chegar, né, à contemporaneidade,
e que durante, né, o período da antiguidade e sobretudo com o auxílio dos mitos, ele ele vai observar, né, que em muitos dos casos o riso, a risada, ela estava proximamente relacionada à morte, né? As duas eram quase que vinculadas de uma forma tão grande que uma não surgia sem a outra. Né? Ele vai escrever que o riso, nos mitos gregos, só é verdadeiramente alegre para os deuses, né? Que são aqueles capazes de suportar o riso e que não têm preocupações mundanas. Nos homens, nunca é alegria pura. A morte sempre está por perto, e essa intuição do nada, sobre o qual todos estamos suspensos, contamina o riso. Né? Então, o riso humano, ele é quase como que um fantasma, porque, né, nesse sentido da mitologia, ele traz algo de inquietante com ele, né? Então, o riso, né, como ele fala que só é alegre para os deuses, ele era algo que preocupava, né? Inclusive, né, alguns países ainda hoje têm a ideia de que pessoas que riem muito, principalmente em público, elas não são muito confiáveis, né? Em alguns países ali do leste europeu, isso é bem comum. O riso é, então, para o homem, uma resposta à possibilidade do seu encontro com o real da existência, né, com a morte. Podemos intuir que o riso, na atualidade, possui uma gama de significações, sejam elas políticas, sociais e culturais, que não se reduzem a uma única possibilidade. No entanto, na linha que buscamos seguir com essa apresentação, acredito que essa análise se aproxima bastante, né, do riso com o qual a gente está trabalhando, que é um tipo de riso que vai surgir diante da possibilidade da morte, seja do próprio indivíduo, seja de um outro sobre o qual, né, ele está observando, mas que deixa muito claro, né, que a morte é uma realidade possível, né, que a nossa existência é algo muito frágil. Esse sentimento de estranhamento, né, ou de angústia, seja de medo, de ansiedade, né, qualquer que seja a denominação que a gente dê, é um reflexo muito claro da época em que a gente vive, onde o virtual ele está tão integrado, né, com as nossas vidas diárias que os efeitos vão produzir uma cacofonia, né, como o Robert já havia mencionado, de sensações e vão deixar sentimentos diversos à flor da pele. Então, cada indivíduo dentro do corpo social reage de uma forma distinta a essas demonstrações, né, de violência, de guerra ou desse encontro, digamos, virtual com a morte, né, ou da possibilidade simplesmente da morte, da existência e da não existência. Marcos, só uma coisa. Uhum. Quando tu falou isso aí do riso, né, e a relação com a possibilidade da morte, você você pensou no sarcasmo, no escárnio, no deboche? Esse é um dos pontos, né, que o Minoa vai tocar quando ele cita o Momo, né, Ah, tá. seria o deus da risada e do escárnio nos mitos gregos, né? Que, Uhum. por um lado, ele é uma criatura muito inquietante porque, digamos que ele não tem papas na língua. Mesmo contra os deuses, ele vai ser irônico, ele vai fazer piada com eles, tanto que ele acaba sendo expulso, né, do Olimpo por causa disso, porque ele, de certa forma, não tinha limites. Então é quase como se ele desafiasse a imortalidade dos deuses, né? Porque coloca eles em uma posição quase semelhar à dos seres humanos. Então, aqui o Minoá, né, ele vai dizer que o riso ele faz parte das respostas fundamentais do homem que é confrontado com a sua existência. Exaltar o riso ou condená-lo
colocar o acento cômico sobre uma situação ou sobre uma característica, tudo isso revela as mentalidades de uma época, de um grupo, e sugere sua visão global do mundo. Isso a gente pode ver muito bem na televisão, em programas de comédia dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, que o humor ele tinha muito, né, do que a gente considera homofobia, racismo, sexismo, que hoje já não são mais adequados, né, para o corpo social. Então, o blackface, por exemplo, né, que era as pessoas que se pintavam para parecer pessoas negras e zombar de certas características, hoje em dia já é algo quase impensável de se ver na televisão, né? Mas, como ele fala, né, isso revela muito do que a sociedade em uma determinada época, digamos assim, apoia. Se o riso é qualificado às vezes como diabólico, é porque ele pôde passar por um verdadeiro insulto à criação divina, uma espécie de vingança do diabo, uma manifestação de desprezo, de orgulho, de agressividade, de regozijo com o mal. A civilização cristã, por exemplo, fica pouco à vontade para dar lugar ao riso, ao passo que as mitologias pagãs lhe conferem um papel muito mais positivo. Pode-se rir e pode-se rir de tudo? A resposta a essas questões exige posições existenciais fundamentais. Tem até aquele livro, O Nome da Rosa, né? É Uhum. justamente sobre isso. Porque lá no Sim. Nome da Rosa, a questão é que aqueles frades não podiam rir. Uhum. E aí eles era pecado, Uhum. né? Porque é uma das formas de prazer que às vezes você não tem como controlar. Você começa a rir Uhum. e você não consegue mais parar. Então, né, quando ele diz que é quase um convite ao diabo, é porque é justamente um prazer que a gente não tem controle sobre. Isso deixa claro, né, que o objeto do nosso estudo, né, o riso, ele não é unidimensional, não é? Ele pode ser encarado de diversas formas. Inclusive, mais à frente, né, eu dou três perspectivas, né, de como o riso é encarado, seja de uma forma um pouco mais social, ou seja dentro da própria clínica. O objeto aqui não é imputar um caráter ético ao riso e ao humor, né? Dizer o que é engraçado, o que não é, ou o que não é engraçado e o que não se pode rir, mas lançar luz sobre esse elemento na nossa cultura a partir, né, de um contexto filosófico e psicanalítico com o qual nós temos trabalhado, né, desde 2020. Também é digno de observação, né, uma citação de Minoir sobre o trocista e sarcástico Momo, que eu havia citado anteriormente, que é a personificação do rei Momo carnavalesco, né, e que era irmão de Nêmesis, a deusa da vingança, angústia, e a velhice maldita. Daí você, né, esses deuses, né, e nas relações familiares deles, todos eles têm algo em comum com os outros, né? Então é curioso que o deus do riso e do sarcasmo seja irmão justamente da Nêmesis. Ele era de fato uma criatura inquietante, que ora oculta, né, porque ele carregava com ele uma máscara, ora mostra uma verdade perturbadora sob a máscara que carrega consigo, a máscara do humor. Momo, mais do que apenas um fanfarrão, era um mensageiro do desconforto e da inquietação por meio da sua sagacidade. Repetir. Aqui, né, eu trouxe uma representação do Momo, justamente no que eu falei que ele brincava e fazia piada, inclusive com os outros deuses, né? Aqui, né, Poseidon, Atena e o Hefesto, eles fizeram um concurso para a construção de obras artísticas, né, para quem construiria a obra mais interessante. Então, Poseidon, ele criou o touro, o
Hefesto ele criou esse humanoide aqui no canto, e a Atena ela criou um prédio que pode ser visto mais ou menos aqui. Deixa eu ver se Você não o consegue prédio. sublinhar que nem você fez? Ah, é isso. Aí O aqui tem humanoide. o humanoide, Ah, tá. e aqui, obviamente, o touro. Esse é mais fácil de ver. E aqui na mão dele, não sei se vai dar para ver, ele está carregando a máscara próximo do rosto. Ah, É, o Sigmund Freud, né, na carta, eu acho que todo mundo deve conhecer a carta que ele escreveu para o Albert Einstein. Ele vai enfatizar que para uma comunidade, né, alcançar a paz e algum senso de unidade, que seja livre, né, da violência e de uma potência, né, dominante, a coesão de todos os seus indivíduos vai ser essencial. Tal união, ela iria garantir a segurança da comunidade dentro de uma sociedade regida pelas leis. Ele vai afirmar que o reconhecimento de uma comunidade de interesses produz vínculos afetivos entre os membros de um grupo unido de pessoas, sentimentos comunitários que são a base da sua autêntica força. Né? Nessa carta, se eu não me engano, se chama Por que a Guerra? No entanto, esse estado ideal não pode ser plenamente realizado na prática. Né? Ele vai permanecer, na melhor das hipóteses, um modelo teórico para compreender a evolução social da nossa convivência. Freud adverte ainda que ao longo da história da humanidade sempre houveram conflitos, né? Seja entre pais e filhos, senhores e escravizados, ou entre homens e mulheres. Né? E muito disso, né, também vai se refletir no mito de Édipo, né? Se eu não me engano, vou falar um pouco mais sobre esse ponto à frente. Essa luta, ela se manifesta como um jogo de poder, conduzido pela linguagem como um dos seus instrumentos de dominação. A linguagem, portanto, funciona como o principal meio pelo qual uma cadeia contínua de relações de poder vai se perpetuar. Né? A gente vai ver isso no último tópico, mas essa ideia da linguagem, né, é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, na colonização, porque nesses povos que são colonizados também é imposta uma nova língua, né, uma nova forma de comunicação. Então, essa também é uma das formas de violência, né, e dominação. Aqui, como eu havia dito, né, eu vou trazer três perspectivas do riso dentro de contextos diferentes. Né? O primeiro, que é do Sérgio Benvenuto, ele vai apontar, né, quando ele teve uma discussão assim que começaram os conflitos na Ucrânia com colegas psicanalistas que eram russos, né? Então, o Benvenuto ele aponta que a psicanálise ela deve se engajar no debate sobre a guerra, bem como nas questões éticas e políticas que vão surgir, né, em tempos de conflito. O objeto dessa pesquisa, a guerra enquanto matéria de humor, constitui, sobretudo, uma interrogação ética. Benvenuto afirma, no seu artigo Psicanálise na Guerra, um debate com colegas russos, que foi publicado no European Journal of Psychoanalysis, que a psicanálise é um laço social, né? Como havia dito Freud, né, na carta a Einstein, para que se haja algum senso de coesão, é preciso haver união. Então, a psicanálise seria uma dessas formas de criar e aumentar e sustentar laços sociais. E como todos os laços sociais, ela está enraizada em princípios éticos que são, em sua maioria, os princípios éticos da polis, na qual vivem o analista e seus analisandos. Né? Nossos significantes, então, eles estão todos aqui. Quem participou, né, do último encontro, né, deve lembrar que a gente havia falado sobre a polis, principalmente sobre a questão da política, né, os laços sociais a gente não falou, mas eles ficam
implicados em todo esse discurso político, né? E a ética, que também é uma das questões principais aqui. A segunda perspectiva, né, que é do John Schimmel, ele vai destacar o uso, né, do humor e de piadas dentro do contexto analítico como uma ferramenta, né, para o analista de facilitar a entrada do paciente em uma maior introspecção. Então ele observa que a maioria dos analistas evita essa prática, né, de fazer piadas com o analisando, porque corre um risco do analisando entender essa piada como se ela fosse uma forma de degradação ou de humilhação, né? O Schimmel então vai afirmar que sugere-se que, se o psicanalista puder tornar-se hábil no uso seletivo e compassivo do humor, a serviço da função interpretativa, ele terá acrescentado uma ferramenta poderosa ao seu arsenal psicoterapêutico. Esse ponto, né, eu tinha discutido com a Cristina antes, que é bem interessante, mas também pode ser bem complicado de se alcançar, assim, um nível onde você consegue, né, fazer as piadas sem correr o risco do analisando perceber como uma forma de humilhação, né? É porque o psicanalista que se preza, ele deve aproveitar o xiste, né? Vocês sabem que é uma das três formas de aceder, uma das formas das três de aceder ao inconsciente, né? Agora, o psicanalista ele não pode humilhar o paciente ou quem ele está conversando com o xiste, né? Aquilo que eu falei para vocês, que o cara mostrou um livro que se chamava A Vida Depois dos 60, e eu apresentei outro que se chama Perversão, isso é uma piada, isso é um xiste, né? Mas eu não posso dizer, o meu livro é melhor que o teu. É, é mais importante, né? Fazer uso da perversão, entender a perversão, do que um relato linear, né? Da velhice, porque era do que se tratava. Entenderam como é que é? O psicanalista não pode prescindir nem do xiste nem do riso, mas ele não é um humorista, né? Isso que tem que ver. Inclusive, a ironia é a melhor maneira que o psicanalista tem de trabalhar isso, né? Eu conheci uma pessoa muito irônica e que realmente fazia, não era psicanalista, mas que fazia o inconsciente funcionar, né? O Leonardo não está aí, mas ele conhece. Ah, está aí o Alan, né? Sabe de quem eu estou falando, né, Alan? Do teu orientador, Sim, do Sérgio. sim, Então, sim, sim. ele botava o humor a serviço do trabalho, né? Mas não como objeto de humilhação. É bem isso aí, Ana. Não pode ser degradante ou humilhante. A terceira perspectiva, né, que vai ser da Maria Brandão Lemos Moraes, em um ensaio dela, que se chama Humor e Psicanálise, né, de 2008, ela vai sustentar que o riso é ético porque ele constitui uma afirmação do desejo. E a minha questão, né, pensando, né, nessa todo o impacto da guerra e nessas reações humorísticas, né, frente a essas violências, se esse riso, né, ele pode ser ainda considerado ético quando o objeto da risada é a morte, por exemplo, de pessoas que estão submetidas a essa guerra, né, a essas formas de violência e, inclusive, outras formas de violência além dessa mais direta, que, né, como a gente está vendo agora em Gaza, a fome, a sede, né, a proibição de acesso a essas necessidades, as doenças que são também ocasionadas. Além disso, pode ainda ser considerado político se não atua como uma forma de desconstrução ou subversão, mas sim como uma manifestação explícita
de uma subjetividade que foi capturada e compelida a operar em conformidade com os poderes constituídos no capitalismo. Podemos observar, né, que essa concepção da Moraes acerca do humor como algo ético e como uma afirmação do desejo, ela pode ser compreendida, né, quando a gente pensa em um outro lado desses memes de humor, que são aqueles criados por quem está diretamente implicado nessa guerra, né? Um desses era o uso dos memes pelos ucranianos, né, que estavam diretamente envolvidos no conflito. E no artigo dela, né, que se chama Como o humor ajuda os ucranianos a suportar as atrocidades da guerra, que foi publicado no site Ukraine World, a ênfase, né, da Moraes nessa dimensão ética das piadas e do humor, ela vai ser ilustrada de uma forma mais clara, né? Porém, o nosso objeto, né, seria esse outro lado, é o humor utilizado por aqueles que não estão implicados nessa guerra. Então, principalmente a comunidade internacional que está observando online os acontecimentos enquanto eles acontecem. Aqui eu trouxe alguns, eu fiquei na dúvida se eu colocava mais exemplos, porque nem todos eram exatamente muito interessantes de serem compartilhados, né? Eram reações muito, vou dizer, desconfortáveis frente à guerra. Essas três, né, elas são de ucranianos e tem disponível na internet uma página que se chama Museu dos Memes de Guerra, né, desde 2022, se salvo engano até 2024, que eles arquivavam alguns desses memes. Então, esse último, né, que retrata Jesus saindo da tumba, né, falando que os ataques aéreos foram cancelados, então já é seguro para sair. Esse é bom. Então, existem vários, assim, né? Trouxe só três, que são esses dos ucranianos, mas acho que se você entrar na internet você encontra diversos tipos, dos bons aos ruins. O segundo tópico, né, se chama Economia Psíquica e a Neurose Traumática. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar em economia psíquica, porque ela está diretamente ligada às pulsões, né? É uma forma de manutenção, né, de equilíbrio do funcionamento psíquico e do dispêndio de energia. Então, você tem ali um instinto de morte, de vida, e você tem que ter um equilíbrio entre elas de forma a manter, né, o funcionamento psíquico e, consequentemente, digamos, uma funcionalidade social para que você possa conviver em sociedade, né, tem que ter esse equilíbrio entre ambas. E esse equilíbrio, né, essa economia, ela acontece desde o início da nossa vida, né? Tá aí implicado, né, o mito edípico. O Lapancho Pontales, né, vão descrever a economia como tudo que se refere à hipótese de que os processos psíquicos consistem na circulação e repartição de uma energia quantificável, que é energia pulsional, isto é, suscetível de aumento, de diminuição e de equivalências. Nesse sentido, podemos asseverar que o processo econômico é central no funcionamento do sujeito, sobretudo dentro do contexto social e político. Seria um ponto de equilíbrio, né, entre esses instintos de vida e de morte. E como havíamos comentado antes, né, no nosso encontro anterior, de agosto, esse, né, um dos resultados, né, trazidos pela guerra, que é a utilização dos chamados gadgets de guerra, né, como os drones, que a professora Cristina comentou na última vez. Aqui, né, o riso, ele vai estar implicado
né, de certa forma como um sintoma, mas também como uma forma de subversão, né? Por questões morais e possivelmente legais, como podemos inferir na atualidade, o instinto violento e masoquista vai sofrer refreamentos por parte da cultura, que é o que Freud vai chamar de repressão cultural dos instintos, né? Como eu falei, que tem que haver esse ponto, né, de equilíbrio entre os instintos, dentro da energia pulsional, a violência, né, que seria uma das faces do instinto de morte, ela vai sofrer refreamentos, né? Então, o que que isso quer dizer? Se você, né, age de forma violenta, você vai sofrer as consequências disso, né? Então, o riso, né, ele está implicado aqui como uma forma de subversão dessa proibição, né? É uma forma um pouco mais, digamos, aceitável de violência do que aquela que é diretamente aplicada aos outros sujeitos da sociedade. A comicidade é violenta porque o cômico te invade, e então você fica, de alguma forma, desamparado. Né? Qualquer tipo de graça, de piada, de qualquer um meme, você fica invadido por aquilo. E nessa invasão você se desarma. Então, não é algo assim, é bom em termos de liberação das tuas amarras, mas, ao mesmo tempo, é uma invasão. É muito interessante esse ponto do riso e da graça e do xiste, porque, veja, quando na psicanálise a gente diz que o xiste é um acesso ao inconsciente, é porque você realmente desarma do teu ego, do teu narcisismo e do supereu. É por isso. Então, realmente, mesmo sem ter uma visão clínica, é um estado invasivo, é invasão. Eu acho que isso fica bem claro, né, quando, como eu falei, o humor na televisão durante os anos 80, 90 e começo dos anos 2000 e a diferença para o que é agora, né? Essa invasão que te desarma, ela é um pouco mais refreada, né, por causa da cultura. Uhum. Sim. Então, o Bernardo Berlim, né, ele também vai nos lembrar que, né, como eu falei, a situação no mito edípico, ela é embebida em violência, né? Ela não é uma situação que se encerrou depois do assassinato do pai primordial, onde a gente herda, né, esse sentimento de culpa, porque o sentimento, né, de violência ele continua, seja do filho para com os pais, seja dos pais para com o filho, que é algo um pouco menos discutido, né? Porque os pais, né, segundo ele, eles também vão ser afetados, né, por sensações de desgosto, de tristeza, de raiva e até mesmo de ódio pela criança, né? Muito, Nesse muito. uhum. É a Inclusive, cultura que castra isso, que cessa isso. inclusive esse é um dos pontos, né, quando se fala em depressão pós-parto, a sensação, a forma como a mãe se sente com a criança e o mais comum é fazer ela se sentir mal por se sentir Uhum. dessa forma, que, né, existe algo de No, errado. no autismo também, né? Uhum. O centro da culpa é sempre a mãe. Então, isso aí é muito discutível. A Françoise Douto, que é aquela psicanalista francesa, ela trabalha muito isso, sobre o peso que tem essa culpa em relação à mãe. Inclusive a gente viu também, né, e é um dos capítulos no livro sobre a Jace, porque a mãe, por um Uhum. lado, a criança desejava ter, e por outro, ela desejava a morte da criança,
porque possivelmente quando ela crescesse ela ia matar o pai. Então ela tenta matar a criança e não consegue, e tem que viver com esse sentimento de amor e ódio pela criança. Uhum. Aqui, né, nesse trabalho do Berlina, ele está trabalhando, né, sobre o masoquismo moral, que ele vai colocar como uma reação defensiva motivada por necessidades libidinais diante do sadismo de outra pessoa, né? E esse é um ponto interessante porque esse sadismo, né, essa forma de sadismo moral, ela vai se refletir no consumo de mídias violentas e também nessa tentativa de subversão social através da risada, né, que seria possível de alguma forma gerar um castigo, né, que o sujeito possivelmente desejaria, né. Aqui, dessa vez pelo menos, não vou entrar na questão do masoquismo moral, porque complica bastante a discussão, e a gente, como tem um tempo um pouco mais limitado, quem sabe da próxima vez a gente possa abordar isso. O terceiro tópico, né, que trata da violência e o poder, aqui eu resolvi trazer algumas imagens onde a violência e o poder elas estão bem implicadas. E aí, como a gente vai ver, por um lado, a violência e o poder eles têm uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo eles não são a mesma coisa, né? E segundo a Hannah Arendt, né, e talvez o professor Fábio fale um pouco sobre isso no dia 8, eles não são a mesma coisa, né? Onde existe a violência, não existe o poder. Apesar deles serem distintos e terem ainda alguma forma de relação. Então aqui, nessa primeira imagem, deixa eu... Essa primeira aqui, ela mostra o Himmler, esse cara aqui, ele estava patrulhando o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, e foi quando ele resolveu instituir um bordel dentro do campo de concentração. Essa imagem abaixo, ela mostra, ela é durante a colonização belga no Congo, né? E mostra alguns congoleses segurando mãos de pessoas que foram mortas. Essa terceira imagem, né, é algo mais recente, mostrando criança caminhando pelos escombros em Gaza. E a quarta imagem mostrando, né, ilustrando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esse tópico, né, ele não, acredito que não pode ser ignorado, porque a gente, como nós estamos nos debruçando sobre a política e também sobre a guerra, né, a violência e o poder eles vão estar implicados de alguma forma. Né, no nosso primeiro encontro, a gente recorreu ao Frantz Fanon como uma fonte, né, inaugural para discutir essas questões, e eu busquei trazer também, né, a Hannah Arendt e um pouco do Zizek para nos auxiliar, né, dar um pouco mais de base para essa discussão sobre o poder e a violência. Sobre Hannah Arendt, né, ela tem um livro chamado Sobre a Violência, que é o que eu usei como fonte para construir essa pesquisa. E o Zizek, ele tem uma obra que se chama Violência, 6 Reflexões Laterais, onde ele busca tratar a violência por vias alternativas, né? Formas diferentes de violência que não sejam aquela chocante que a gente está acostumado a ver, principalmente na televisão. Ambos os autores, né, eles vão apontar para a necessidade de se refletir sobre a violência. A Hannah Arendt, já na década de 60, criticava a compreensão da violência como um fenômeno banal,
tão disseminado que deixava de ser considerado com a devida seriedade. Zizek, por sua vez, mais recentemente, procura lançar luz sobre a urgência de pensar a violência para além da sua obviedade, isto é, para além daquela que é infligida diretamente sobre os nossos semelhantes, de forma explícita e vulgar. A Arendt, nesse mesmo sentido, ela vai observar que implementos são necessários à guerra. É o que a gente tinha chamado de gadgets. Nesse caso, ela chama de implementos, que são, segundo ela, características da própria violência. Então, ela escreve que, posto que a violência, distintamente do poder, da força ou do vigor, sempre necessita de implementos, como Engels observou há muito tempo. A revolução da tecnologia, uma revolução na fabricação dos instrumentos, foi especialmente notada na guerra. A própria substância da ação violenta é regida pela categoria meio-fim, cuja principal característica, quando aplicada aos negócios humanos, foi sempre a de que o fim corre o perigo de ser suplantado pelos meios, que ele justifica e que são necessários para alcançá-lo. E em um ponto do texto, ela também cita que futuramente, como ela escreveu nos anos 60, as guerras seriam lutadas não mais por humanos e sim por robôs, que já não é uma realidade tão distante. Cumpre recordar que Hannah Arendt se impõe à ideia de um instinto de morte. Por isso que é bem complicado buscar trabalhar Hannah Arendt dentro de uma perspectiva psicanalítica, porque, nesse sentido, ela discorda totalmente de que o ser humano ele teria um desejo de morte inconsciente. Para ela, no caso das guerras, elas existiriam simplesmente porque até o presente não se encontrou qualquer solução capaz de substituir a guerra como um instrumento das políticas internacionais. Então, ela é a única solução até o momento de se resolver conflitos. A violência, por sua vez, é arbitrária, não obedece a uma lógica previsível, justamente por constituir parte dos assuntos humanos e permanecer sujeita à sua contingência. A violência é um meio para se alcançar determinado fim. Trata-se, pois, de um instrumento que pode ser potencializado pelo auxílio da tecnologia. O poder e a violência, por um lado, são distintos, por outro, caminham lado a lado. Segundo Arendt, a violência se faz presente onde o poder é ausente. Podemos refletir sobre o exercício da violência injustificada, aquela que não se ancora nas emoções humanas, como ocorreu em diversos processos de colonização ao redor do mundo. Aqui eu trouxe novamente a imagem de abertura desse tópico, a colonização belga no Congo, a colonização francesa também na Tunísia, em outras regiões da África, também a colonização no Brasil. E nesses casos, a violência ela não se apresenta apenas como fruto de sentimentos, dessa forma irracional de violência e da imprevisibilidade das ações humanas, mas como uma ação deliberada, de desenraizamento do sujeito, uma expressão da Simone Weil, onde a violência, ela vai ser utilizada como uma ferramenta para coerção do colonizado, para que ele obedeça, o que em contrapartida pode gerar e comumente gera sentimentos de revolta nessas populações. Inclusive a Simone Weil, não sei se eu estou com o livro aqui, chama Contra a Colonização. Ela coloca que caso esses povos se revoltem contra o povo francês, não seria possível culpá-los, porque com tudo que é feito, todas as formas de violência feita pela França nesses países, se existe uma forma de revolta, ela é praticamente justificada.
pelo que esses povos viveram. Eu gosto de ressaltar nessa perspectiva da Simone Weil, porque ela vai tocar em um aspecto que é muito verdadeiro na nossa forma de lidar com o sentimento alheio, que é a hipocrisia. Quando o sofrimento e a violência se apresentam de maneira direta e objetiva, sobretudo quando nos são próximos, tendemos a dispensar de maior atenção do que ao sofrimento silencioso, distante da nossa realidade imediata. A Véu vai escrever em um dos textos, né, presente nesse livro, que se intitula O Sangue Corre na Tunísia. Aliás, essas pessoas, os amarelos, os negros, os árabes, estão habituados a sofrer. Aqui ela está colocando o pensamento, digamos, ocidental ou europeu sobre essas pessoas. Isso é sabido. Desde que começaram a morrer de fome e foram submetidos a uma arbitrariedade total, isso não os afeta mais. A maior prova é que eles não reclamam, não dizem nada, calam-se. No fundo, têm uma personalidade servil. São feitos para a servidão. Sem isso, eles desistiriam. Fuzilamentos, massacres, é isso que fala com a imaginação. Isso causa escândalo, faz barulho. Mas as lágrimas derramadas em silêncio, a desesperança muda, as revoltas reprimidas, a resignação, a exaustão, a morte lenta. Quem pensaria em se preocupar com coisas assim? Isso aí me lembrou, sabe o quê? Gaza. Uhum. Exatamente. Eles andam de um lado para o outro, conforme a banda toca, e parece que eles são completamente assim, que não se importam, né? Mas não é isso. Eu acho que até é também uma questão de visibilidade, porque se eles se revoltam, não há essa visibilidade do, do massacre, do mal que está acontecendo. Eu diria que isso é algo que a gente pensa não somente ali dos países na África, mas também do Oriente Médio como um todo. A gente se Uhum. acostumou a ver na televisão o que acontece nesses países do Oriente Médio e que eles estão sempre em guerra. Então a gente imagina que eles realmente estão, né, acostumados com esse estado de guerra constante. Eu trago essa reflexão porque eu considero que a situação não se transformou de modo tão significativo, da época em que a Weil escreveu isso. A mídia tem se dedicado com ênfase à cobertura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como mais recentemente ao genocídio perpetrado por Israel em Gaza e aos ataques de Israel contra o Iraque, o Catar, o Líbano e o Iêmen e a Síria. Mas, vale lembrar que esses conflitos, ocasionados por Israel, eles vêm acontecendo, salvo engano, desde os anos 40. Então, Uhum. essa cobertura é algo muito recente. Apesar da gente estar vendo notícias agora o tempo todo sobre isso, é um conflito que dura décadas, né? No entanto, a imprensa tradicional tem noticiado muito pouco o caos, que foi instalado em Nepal. Não sei se vocês acompanharam durante o mês de agosto, e agora em setembro. E também, de modo, algum, tem dado visibilidade aos conflitos que ocorreram na República Democrática do Congo, que foram promovidos pelo Movimento 23, onde também, está existindo além da violência e morte de milhares e milhares de pessoas, o deslocamento dessas pessoas para outros países, que aí acarreta mais formas de violência, porque nem sempre essas pessoas vão ser bem recebidas, Inclusive, algumas minorias étnicas, elas, quando chegam em outros países, elas sofrem ainda mais violência, Tem um movimento anti-imigração, se eu não me engano, na África do Sul, que se chama Movimento do Dala. Posso estar errado, mas eu acho que esse é o nome.
que coloca que esses imigrantes, né, eles são responsáveis pelo caos na África do Sul. Então, são eles que trazem drogas, que viciam jovens. Então, o movimento, né, nacionalista tem crescido muito em alguns países da África. Você devia mandar essa parte aí para o Lula, que está discutindo lá a Gaza e a Ucrânia. Garanto que ele não sabe, porque acho engraçado, né? Porque a política, os políticos, quando falam, eles falam assim da superfície das coisas e da atualidade. E se esse subsolo das coisas que acontecem fosse levantado, teria muito mais. Eu acho que teria mais efeito até, sabe? É porque quem vê, quem lê, quem compartilha, também fica só na superficialidade. Esse é um dos perigos, né? Inclusive é o que o Zizek vai apontar que quando esses conflitos, né, começam a ganhar a, a grande mídia, é porque já teve todo um processo, todo um conflito anterior que chegou a um ponto que já não pode mais ser ignorado, né? Então, a gente está, por enquanto, ainda ignorando o que acontece em alguns outros locais e em breve chega um ponto que não dá mais para ignorar, que inclusive é um que o Zizek tentou, né, ele coloca como algo que foi ignorado e que foi divulgado pela Time em 2016, mas que naquele período não era, digamos, o sofrimento que devia ser noticiado, né? Então aqui, Slava Zizek observa em violência que o erro da revista Time ao noticiar a guerra no Congo, em uma das capas de 2006, deixa eu colocar para vocês, essa é a capa, é a guerra mais mortal do mundo. Ele aponta, né, que o erro da Time nesse momento, com essa capa, consistiu no fato de que o Congo era a vítima errada para suscitar qualquer reação de desconforto ou indignação nos leitores. Como bem já apontou a Velho, né, quem afinal se preocuparia com isso, eles já estão habituados. Aqui lê uma citação, né, do texto dele, onde ele diz: a matéria da capa da revista Time em 5 de junho de 2006, por exemplo, foi a guerra mais letal do mundo. Ela trouxe uma documentação detalhada sobre como cerca de 4 milhões de pessoas morreram na República Democrática do Congo em decorrência da violência política ao longo da última década. Nenhum dos habituais clamores humanitários se seguiu, apenas algumas cartas de leitores, como se algum tipo de mecanismo de filtragem tivesse bloqueado essa notícia de alcançar todo o seu impacto em nosso espaço simbólico. Para colocar de forma cínica, a Time escolheu a vítima errada na luta pela hegemonia do sofrimento. Inclusive, Por ele isso que coloca. o Jack teria que ter vindo aqui no nosso congresso. Deveria. Quem sabe ano que vem. Mas. É. Inclusive, né, ele aponta que se outros povos, né, tivessem sido capa da revista, isso teria surtido mais efeito. Então, o autor também afirma ser necessário deter-se, dar um passo atrás e refletir sobre a violência para além do contato imediato e chocante, para além dos atos de crime e terror, agitação civil e conflito internacional. Nesse sentido, é possível, né, caracterizar o humor, e essa era a ideia inicial de introduzir esse tópico, né, da violência e do poder, o humor na internet como uma forma alternativa de violência, uma violência que é calcada na linguagem, tanto, né, digamos, escrita, visual, diversos tipos de linguagem, né, elas são imputadas no que a gente chama de meme, porque ela traz, né, tanto
ironia, tem o caráter visual, tem a escrita, tem todo o contexto por trás deles. Uma violência calcada na linguagem e na comunicação, no interior de corpos sociais, que em sua maioria não correspondem àqueles diretamente afetados pelos conflitos bélicos. Isso não significa, né, que os elementos imediatos do conflito eles devam ser ignorados, mas que quando esses conflitos eles irrompem, né, como eu falei, já existe previamente toda uma conjuntura propícia para o desencadeamento, né, dessa violência, desse conflito, que é composta por fatores que frequentemente escapam às análises mais superficiais, como a Cristina falou. E aqui, né, eu já estou quase concluindo. Eu tinha comentado com a professora Cristina sobre esse documentário do Godard, que se chama Aqui e em Qualquer Lugar. Não vou pronunciar em francês porque eu sei que eu vou errar. E, onde digo, por fim, considero que dispomos aqui, né, de um conjunto expressivo de autores capazes de nos auxiliar a pensar essa conversação, que certamente pode se desdobrar em múltiplos caminhos, né, como eu falei, o riso ele não é um objeto de estudo unidimensional. Você pode pensar ele a partir dessa afirmação do desejo e desse caráter ético, como um dos autores coloca, como a entrada dentro do setting analítico, né, uma forma de facilitar o tratamento. No que concerne a violência, né, gostaria de encerrar citando um breve trecho de um documentário experimental e profundamente político de Godard, intitulado Aqui em Qualquer Lugar, de 76, que originalmente, né, tinha sido concebido com o título de Vitória. Né, esse documentário ele vai abordar, né, os conflitos na Palestina, né, e os ataques de Israel já nos anos ali 70. Esse documentário, né, ele foi lançado 5 anos depois que eles iniciaram as primeiras gravações. Então, os registros iniciais são ali por volta de 1970 e ele foi lançado em 76. A citação é a seguinte: e, pouco a pouco, vamos sendo substituídos pelas correntezas ininterruptas de imagens, escravas umas das outras, cada uma em seu lugar, como cada um de nós em nosso lugar, na correnteza de acontecimentos sobre os quais perdemos todo o poder. Eu decidi trazer esse trecho do finalzinho do documentário porque ele vai escancarar uma coisa que a gente já abordou, né, nos encontros do ano passado, que quando a gente tratou das perversões, que são essas imagens escravas, né, que nos engolem e silenciam os verdadeiros problemas a serem discutidos. Isso se manifesta, por exemplo, na pornografia, que foi, né, a nossa porta de entrada para as discussões sobre a perversão, nas notícias sobre pequenas violências cotidianas, então, assaltos, a morte de alguém, em algum sequestro, esses conflitos, digamos, menores na sociedade. Ou então também, né, fotos de celebridades com paparazzi, formas, né, de eliminar qualquer barulho que não seja, digamos, de barulhos, né, que sejam importantes em um plano um pouco maior para a humanidade. Então, conflitos internacionais, guerras, o genocídio. Além disso, o próprio título da obra busca evidenciar essa noção do outro, né? Seja um outro lugar, uma outra pessoa, um outro mundo, né? O título aqui e em qualquer lugar. O documentário, né, para quem tem interesse, ele contrasta umas imagens, né, do preparação da guerra e também as imagens de uma família francesa branca de classe média assistindo ao documentário. Então, é esses vídeos que vão tratar, né,
de como vai funcionar a guerra, né, das discussões que essas pessoas estão tendo sobre como encarar a guerra. É um documentário bem experimental, então no início você não entende bem o que está acontecendo, e mais para o final ele deixa bem explícito, né, o objetivo. Já que o título inicial era Vitória, mas que infelizmente a vitória não foi alcançada, né? Muito pelo contrário, o conflito se estendeu ainda. E, por fim, a nossa neurose coletiva deve-se, entre outros fatores, ao fato de não podermos escapar dessa enxurrada de imagens e dos constantes apelos ao silenciamento daquilo que deveria ser dito e ouvido em diferentes espaços, não apenas na mídia, que, como assinala Zizek, somente se mobiliza quando os conflitos já atingiram um grau de violência impossível de ser ignorado, né? Então, o humor e o riso, né, para finalizar, ele se encaixaria, né, nessa perspectiva que eu tentei apresentar para vocês, como, né, uma parte, né, dessa enxurrada de imagens e apelo ao silenciamento, né? É uma forma de sintoma social, de subversão das regras sociais e uma tentativa de superar esse refriamento, né, essa repressão cultural que o Freud apontou no texto dele. É aquilo, né, no finalizo a apresentação e a gente pode discutir. Eu gostaria muito de ouvir vocês, depois desse trabalho hercúleo do Marcos. Eu gostaria de começar parabenizando, né, o Marcos, e fiquei muito feliz pela citação da Simone Weil, que assim, era uma autora que deveria ter mais destaque na academia e normalmente não tem. Ela tem até um texto chamado A Ilíada e o Poema da Força, onde ela também fala um pouco sobre isso, né, que a força, na verdade, que a Ilíada é um poema, na verdade, não sobre heróis, mas sobre a questão da força, e que, no fim das contas, o exercício dessa força acaba meio que tornando as pessoas, os homens, né, como coisas, porque eles se tornam cadáveres. Então, nesse contexto da guerra e tudo. E eu vejo essa questão também da guerra e do humor, também, claro, há dois lados. O humor, por um lado, como o Max falou, se eu entendi bem, essa questão também desse meio que, eu vou dizer assim, aliviar um pouco a realidade para o lado do dominante, porque aí ele usa isso como uma forma também de amenizar os impactos dessa ação violenta dele. E aí acho que a mídia também tem um papel fundamental nisso, principalmente quando você vai assistir o jornal e está lá assim a matéria, né? O grupo terrorista Hamas cometeu atrocidades e assim coloca grupos que na verdade estão lutando e aí da pesquisa do Fanon, né? Aquela questão da violência revolucionária de estão lutando para poder meio que buscar essa independência e esse para seu povo, então coloca como se fosse um ato terrorista, enquanto que o ato acho que muito mais violento desses imperialistas coloca como se fosse uma tentativa de salvaguardar a democracia no mundo, de civilizar os povos que são, na verdade, selvagens. Isso já vem desde o Brasil é um exemplo disso, na verdade, né? Chegaram aqui e fizeram o que fizeram. Então, assim, eu acho que há uma tentativa muito grande de tentar amenizar, na verdade, a guerra sob uma perspectiva e também há uma forma de resistência. O Amos Oz, que é um autor, acho que ele é israelense, eu não lembro. Ele tem até um texto chamado Como Curar um Fanático, que ele diz assim, eu não sei como é que cura um fanático, mas lidar com um fanático, um meio é você usar o humor, porque ele não tem senso de humor. Então, o jeito também de você lidar com esse tipo de pessoa é trabalhar com humor. Só que às vezes é perigoso, né? Como aconteceu com aquele jornal francês, que eles foram satirizar Maomé e acabaram meio que se dando mal. Então, assim, é quase o humor ele é como se fosse eu vejo como se ele fosse uma granada, né? Você tem que ter cuidado na hora de puxar o pino, porque pode ser que você também acabe ferido. Então, assim,
é uma arma, às vezes, interessante, mas, ao mesmo tempo, também é uma arma perigosa, dependendo do contexto que você for utilizar. Então, assim, no contexto de guerra, eu acho que as pessoas que estão sofrendo isso, acho meio difícil elas utilizarem o humor como uma forma de encobrir essa realidade, porque até acho que é quase impossível fugir da realidade, como está acontecendo na Ucrânia e em outros locais. Mas, por outro lado, aqueles que estão levando à guerra essas pessoas, eles acabam utilizando isso como uma forma exatamente de tentar amenizar para o resto do mundo essas ações mais radicais. E vocês estavam falando a Hannah Arendt, né, o professor ia falar sobre isso, mas assim, a Hannah Arendt, não sei se ela realmente entende isso, ela tinha alguns comentários bem racistas, que complicados, mas acho que há outros autores também que conseguiram enxergar bem isso, essa questão da violência, autores, somente autores africanos, que conseguiram entender o papel da revolução, da ação revolucionária, da violência como ação revolucionária. No Brasil tem o Marighella, que era aquele político, depois partiu para essa questão armada e que é colocado também como terrorista. Então, assim, são dois pontos de vista, né? Então, se você está do lado dos dominantes, aqueles que reagem contra a sua perspectiva são subversivos, são os terroristas, mas, na verdade, não é bem assim. Então, a maior parte desses revolucionários que acabaram se destacando, eles compreenderam isso, né? O papel da violência, que, na verdade, acaba sendo inevitável quando você está em um contexto onde, como uma ditadura, né, como essa questão dessas colônias, principalmente na África, o que aconteceu na Argélia, que o Fanon participou ativamente, o que aconteceu, acho que foi no Congo, com o Patrick Lumumba, que foi depois os Estados Unidos apoiou o golpe. Então, assim, os Estados Unidos, na verdade, está sempre metido nessas derrubadas de tentativa de instauração de democracia, principalmente na África. Então, assim, eles não são um exemplo muito bom de se seguir, na verdade. Não há nada de democrático nisso. Eles estão sempre ali metendo a mão ali onde não deve, na verdade. Então, assim, parabéns pelo trabalho. É um trabalho que realmente bem interessante. Eu concordo, acho que pegou exatamente o que eu queria apresentar, né? E que esse ponto da Hannah Arendt é muito interessante porque eu lembro que quando comecei a ler Hannah Arendt na graduação, os principais textos e obras dela, você percebia que ela era bastante crítica do sionismo, mas, inclusive, ela foi muito criticada, né, quando ela escreveu sobre o Eichmann, em Jerusalém, pelos judeus. Mas eu estou, né, trabalhando com o professor Fábio nas traduções de alguns manuscritos que a gente quer publicar dela. E o primeiro que eu encontrei para traduzir ainda inédito chama A Crise do Sionismo. Ela se mostra claramente uma sionista, né? Então, é interessante você perceber o pensamento dela vai mudando ao longo do tempo. Mas, inicialmente, o texto, se eu não me engano, é de 43, quando ela era mais jovem, ela era sionista, né? Ela criticava o modo como Israel agia em relação aos povos, né, ali ao lado, e ela formulava, né, alternativas, assim, de convivência, mas ela apoiava o sionismo. E quando você pega as obras principais dela, você vê que essa posição mudou completamente. Mas como você falou, ela não engloba realmente tudo. Inclusive, né, eu fiquei tentando entender como utilizar ela para pensar essa questão do colonialismo. E realmente um pouco complicado, assim. Você pode usar, né, a questão da violência, do poder, e tentar trazer isso, como eu fiz, para entender esses movimentos. Mas, por exemplo, como você falou, o Fanon está dentro desse movimento, né? Está implicado nisso que está acontecendo. Então, ele entende bem. Outra, por exemplo, no Brasil,
a Leila Gonzalez, ela, quando a... Esqueci qual é o nome dela, norte-americana. Uma filósofa norte-americana, ela fez uma apresentação, acho que em 2017, na Federal da Bahia, e alguém pediu indicações de leitores, de autores para ler, e ela indagou, né, por que eles estavam lendo os trabalhos dela, sendo que ela lia a Leila Gonzalez, e estudava a Leila Gonzalez. Então, você precisa, né, desse aporte de autores que estão dentro de uma sociedade, que conseguem entender uma sociedade, né? Obrigado, Fernanda. Até a próxima. E não sei o que a professora Cristina acha para a gente poder encerrar o encontro. Queria saber se alguém tem mais alguma. Eu sei que tu tem que sair, Marcos, que o Marcos tem aula agora, mas se vocês quiserem falar alguma coisa a mais, eu vou ficar aqui até encerrar. Não, eu também, Hã? Tu tem tempo? eu também posso ficar mais. Ah, Não, eu só queria dizer que eu concordo com o Leonardo, que eu sou muito mais Fanon do que Ana Arendt, isso eu tinha te falado desde a última vez, até pelo contexto da luta dele, né? Eu gostaria de saber se as outras pessoas têm alguma outra intervenção. Se não, a gente conta com vocês para o próximo dia. Qual é mesmo, Marcos? Eu nunca sei. Até vou marcar aquela lista que você me deu. Qual é o nosso próximo encontro? o próximo é no dia 8, que é com o professor Fábio. 8 de outubro. Ah, Isso. esse é o paralelo, né? Uhum. E no dia 29 a gente tem mais um encontro. Então, dia 8 e dia 29. Dia 8 de Outubro. 8 de outubro, Dia depois aí 29. pula 29, mas nessas 2 semanas não tem nenhuma Boa noite, intervenção. Felipe. 22, 15, 22, não.